o porquê, como eu devo acionar a empresa para conseguir resolver meu problema. O José Maria Eulálio Neto, de Brasília, aqui do Distrito Federal, diz: por que a execração de médicos cubanos, tanto pelos parlamentares, médicos particulares, pelos médicos do Sistema Único de Saúde? Já que não temos médicos para cuidar da população. E os planos de saúde, essa pouca vergonha, cara, você pode comentar. Você pode comentar sobre isso. A Rosa Bela Cunha Azevedo, aqui de Brasília, diz: tem um plano de saúde, fiz o pagamento do mês de junho 2 vezes. Houve a duplicidade de pagamento, porém ainda não fui ressarcida. Ela quer saber o que fazer diante disso. E a Adonira Silva, de São Paulo, capital, diz: a agenda da terceira idade paga o plano e o reajuste de 10% anual é muito alto. A minha pergunta é: o que a TV Câmara pode fazer pela gente? Pois esse aumento não se torna viável. Ideal seria de 1 a 3% ao ano. Ô, Adonira, a gente está tentando fazer o possível aqui para pelo menos abrir a discussão e defender exatamente pessoas que precisam desse tipo de atendimento, como é o seu caso. Mas eu queria, antes de ouvi-los para essa rodada final, a respeito dessas questões, não, se tiver, eu te lembro no final. Eu queria ouvir o deputado, nós temos o deputado Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, que já está na linha. Deputado, seja bem-vindo ao Participação. Obrigado, Paulo. Uma boa noite para vocês aí todos. Boa noite. Queria que o senhor fosse breve, porque o nosso tempo é curtinho, mas a gente queria uma participação do senhor exatamente sobre a sua atuação em defesa dos usuários dos planos de saúde. A gente sabe que o senhor tem uma atuação destacada aqui nesse setor. Ô, Paulo, eu sou membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. E lá nós recebemos dezenas de denúncias e acompanhamos de perto o que ocorreu. O que nos chamou muita atenção foi que todas as demandas que vinham da população, o judiciário, né, dava ganho de causa para 88% dos usuários. E os planos de saúde, com a sua máquina jurídica, recorriam. E aí levava de 6 a 12 anos para alguém ganhar uma causa. E nós fomos investigar, então, e nós vimos que, na prática, o que ocorre é que 50 milhões de brasileiros pagam plano de saúde de 300 a 3 mil reais ou mais, entende? E na hora que ele precisa mesmo, para valer de um exame laboratorial, marcar uma cirurgia ou de uma consulta médica especializada, as dificuldades são ainda maiores que o SUS, muitas vezes, com filas, com tempo de atendimento, além de maltratar os profissionais da saúde, no geral, que são muito mal remunerados. Ou seja, nós verificamos que a saúde virou uma mercadoria na prática. Então, as reclamações no PROCON, no IDEC, são monumentais. É a telefonia e os planos de saúde que são as maiores queixas da população e do consumidor brasileiro. Eu não sei se o senhor sabe, deputado, lhe interrompendo um instantinho, que os planos de saúde ganharam das operadoras no número de reclamações, pelo menos aqui no Distrito Federal, no PROCON aqui do DF. Certamente, então eles são muito acionados, né, na justiça, porque é o momento da doença, é o pior momento, e a pessoa pensa que pagou o plano de saúde e vai ter aquele atendimento super, né? O que não ocorre na prática, na grande maioria das vezes. E aí, então, o que nós fizemos? Nós pedimos uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar. Ela já está protocolada aí na Câmara, com quase 200 assinaturas, e nós, ao longo desse segundo semestre, tínhamos, no primeiro semestre e agora no segundo, coletamos assinaturas na rua para pressionar para que ela seja instalada em primeiro lugar. Então, nós entendemos também que era necessário, e as queixas importantes, Paulo, se deram da seguinte forma: os planos de saúde não querem mais atender planos individuais, só coletivos, porque nos coletivos não há determinação da correção dos planos de saúde. Então, é negociado. O que acontece? Nós apresentamos um projeto de lei em que o aumento não pode superar a inflação, o IPCA.
porque há aumentos de planos de saúde que vão até 70%, 80% no ano, inclusive aumento com a idade, com outras exigências. Então, nós entendemos que a quem deveria fiscalizar e controlar as empresas de plano de saúde, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, na verdade, era colocado lá diretores como o senhor Elano Figueiredo e agora o que foi o presidente da Associação de Hospitais como diretores, é o que nós chamamos de porta giratória, ou seja, quem trabalhou na empresa privada vai parar na empresa pública, ou seja, na instituição pública que deveria vigiar, fiscalizar e regulamentar os planos de saúde. Então, Deputado, há muito a ser investigado. Deputado Ivan Valente, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso programa e dizer que a gente continua acompanhando essa questão com muita atenção, porque, como eu disse lá no iniciozinho, a saúde é o maior patrimônio de todos nós. Muito obrigado pela sua participação, deputado. Um grande abraço. Eu te agradeço, Paulo. Um abraço a todos aí. Tchau. Agora sim, vamos àquela rodada daquela bateria de Eu vou perguntas. tentar responder, e aí se daqui a alguma pouco ficar a gente faltando... vai ouvir o Flávio mais uma E vez. se alguma ficar faltando, aí você me sim. ajuda, por favor. Mas a maioria aqui são Então, questões de a gente teve duas a dificuldade de respeito da atendimento. questão de catarata, Questão né? A de questão da catarata, catarata e a negativa do atendimento. O que aí até aproveitar a participação do deputado, né, que ele até chamou a atenção para esse problema. A Justiça tem entendido que o que se cobre é a doença e não o tratamento. Então, o que acontece? Uma vez que tem uma doença, o tratamento, o melhor tratamento para aquela doença tem que ser dado pelo plano de saúde. Daí, esse dado que ele apresentou de que 88% dos casos, né, em que se recorre ao judiciário tem havido êxito para o consumidor, para o cliente do plano de saúde. O diabo é o prazo, né? Ele fala que às vezes demora pra caramba, demora 6 demora, anos. mas assim... Deve ter ocorrido até óbitos aí no meio desse caminho. Nesses casos, na verdade, o que acontece é que a gente pede a liminar, né? Então, assim, a liminar tem tido uma resposta muito rápida, assim, quer dizer, em situações extremas, a liminar pode sair, inclusive, no mesmo dia, né? Então, a gente tem sim, obtido muito êxito em relação à garantia de tratamentos, inclusive casos como transplante de córnea e coisas semelhantes, cirurgias bariátricas, tratamento de cataratas, questões das próteses, até porque a prótese envolve muita questão da tecnologia, né? Tem próteses que são mais caras e mais baratas, eles sempre oferecem as próteses de segunda linha, vamos dizer assim, né? Então, esse problema, assim, a Justiça realmente tem sido bastante eficiente nessa parte. E no caso dessa, 2 ou 3 perguntas aqui com relação à questão de pagamentos? Tá. Essas dificuldades que 2 ou 3 Tá. Dos nossos telespectadores colocaram essas questões, que são extremamente graves. Tá, a questão do pagamento em duplicidade, né? Ela tem direito a receber de volta. O Código Civil, inclusive, diz que as cobranças indevidas justificam a repetição em dobro em caso de má-fé. Então, quer dizer, ela tendo pedido, formalizado várias vezes esses requerimentos e, eventualmente, buscando na Justiça, o direito dela não é pedir só a mensalidade que ela pagou, mas pedir o dobro da mensalidade que ela pagou, né? Porque caracteriza a má-fé essa resistência injustificada de devolver esse pagamento em duplicidade. Com relação à questão dos reajustes, essa é uma questão que, de certa forma, ela está começando a chegar ao judiciário agora. Por quê? Porque a relação entre o preço dos planos de saúde e a idade dos pacientes, ela era razoavelmente regulamentada pela Lei 9656. Com o Estatuto do Idoso, vem o dispositivo que veda a aumentos abusivos de plano de saúde pela questão da idade. Com isso, já há casos e precedentes judiciais limitando esses reajustes. Bom, eu gostaria de interromper um instantinho para a gente voltar ao centro de Brasília, que o Cláudio tem uma última participação, está com um convidado. Claudinho, gostaria só que você fosse bastante breve, que nós já estamos nos encaminhando para o final do programa.
Ok, Paulo, a gente tem um bom exemplo aqui. Uma pesquisa do Disque Câmara e da Câmara dos Deputados, com usuários de plano de saúde, mostrou que só 21,5% deles se disseram insatisfeitos com os planos. E a gente tem um exemplo aqui legal, que é o do Tuane Maia. Ele tem 32 anos, trabalha na empresa privada e tem um plano empresarial. Ele sofreu um acidente, caiu da escada e está fazendo um tratamento bem longo. E ele tem uma avaliação muito positiva do plano dele. Tuane, como é que está sendo o tratamento? Está sendo bem, graças a Deus. Eu tenho alguns procedimentos que são solicitados pelos médicos e está tudo sendo autorizado pelo convênio sem nenhum problema, sem nenhuma negação, né? Como ressonância magnética, já são no quarto, e fisioterapia, acupuntura, RPG, né? Todos esses procedimentos não tem nenhuma negação. Até a cirurgia já foi feita com plano e nada negado. Você não teve nenhuma demora, nenhum atraso nesse seu tratamento, então? Não tive nenhum problema. Sempre atendido nas necessidades. É isso, Paulo. Então, que bom que a gente tem um bom exemplo, né? Nem tudo está perdido para quem tem plano de saúde. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigado, Claudinho, pela sua participação. Grande abraço. Eu queria só aqui nesse finzinho agradecer a participação do Flávio, da nossa webcam, e perguntar se ele tem alguma coisinha para acrescentar nesse finalzinho. Flávio, só gostaria que fosse bem breve, que nós temos a Voz do Brasil entrando aí, nós estamos também pela Rádio Câmara, que transmite a Voz do Brasil, como todas as rádios brasileiras. Ok, eu vou ser bem breve. Eu só gostaria de deixar um aviso que qualquer plano de saúde na modalidade de pessoa física, para esse plano ser cancelado, o usuário precisa receber até o 50º dia, ou seja, quando ele tiver com 50 dias de atraso, se a operadora não notificá-lo que ele tem este atraso, este plano não pode ser cancelado. Então, é muito bom as pessoas entenderem que a lei está aí, ela só precisa ser aplicada. Quem tiver problema, procure certamente os órgãos de defesa do consumidor, que eles serão, com certeza, encaminhados para quem possa resolver. Obrigado, Flávio, e uma boa noite. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, começando pelo Dr. Carlos Fernando, ginecologista, presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, e ao Dr. Vitor Mendonça, que é especialista em Direito de Saúde e é ex-presidente da Subcomissão de Saúde da OAB. Queria muito agradecer a participação de vocês, que enriqueceu muito o nosso debate. Queria convidá-lo para a participação popular especial do dia 5 de outubro, dia da eleição. Nós vamos discutir no Participação Especial Eleições o tema Como a sociedade fiscaliza o poder público, as ferramentas da internet para o eleitor participar efetivamente da fiscalização dos atos e dos gastos das prefeituras, das câmaras municipais, das assembleias e dos governos estaduais e do governo federal. É bem no dia da eleição. E o nosso programa não vai atrapalhar o seu voto. A participação entra no ar ao vivo ao meio-dia. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência. E na semana que vem a gente vai estar novamente aqui no Participação Popular e nós aguardamos a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, um grande abraço e até lá.